Saúdo, então, a FEMES por esse grande seminário e vamos começar a conversar hoje, né, nesta manhã, nesse primeiro painel, sobre a questão do feminismo, né, dentro do nosso sistema interamericano de direitos humanos, né, o protagonismo, o ativismo, né, judicial dentro do sistema interamericano de direitos humanos. Estarão conosco hoje, então, a Liliana Tollo, advogada formada na Universidade de Buenos Aires, Nacional de Buenos Aires, diretora do Programa para a Bolívia e Cone Sul do Centro para a Justiça e Direito Internacional, CEGIL, professora de Direitos Humanos da Universidade Nacional de La Plata e também professora do Programa de Gênero e Direito da Faculdade de Buenos Aires. Estará conosco também a Júlia Barros Schiller, que é mestre em Direitos Humanos pela Universidade de Brasília, especialista em Direitos Humanos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, graduada em Direito pela mesma instituição e trabalhou na assessoria internacional da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, encarregada do tratamento dos casos de violência e de violações de direitos humanos contra o Estado brasileiro perante o sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, especialmente em relação às demandas de violação de direitos humanos envolvendo o sistema prisional, sistema socioeducativo e comunidades indígenas. Atualmente ela é consultora do Instituto Interamericano de Direitos Humanos, né, o escritório responsável pelo sul da América do Sul, em Montevidéu. Estamos muito bem acompanhados essa manhã, como vocês podem ver. E apenas para introduzir o assunto, eu refiro sempre que o Brasil ele é um precursor histórico do sistema pan-americano. E eu refiro alguns momentos históricos que têm muita importância para nós, que é a 9ª Conferência Internacional Interamericana, em 1948, em Bogotá, onde o Brasil propôs a criação de um órgão judicial internacional que promova os direitos humanos no continente. Né? Foi a criação, nesse momento foi criada a OEA, com a adesão de 21 estados americanos na época. Na 10ª conferência, em 1954, o Brasil propôs a tese que defende a tese a favor do reconhecimento da personalidade jurídica do indivíduo perante os organismos internacionais. Então, o Brasil ele tem na sua história, né, uma história de grande protagonista na questão do sistema interamericano de direitos humanos. Isso tudo retrocede, obviamente, nas décadas seguintes, na época da ditadura militar. Né? E lentamente ocorre o retorno do Brasil nesse cenário. E a gente pode citar, né, em 1998, com a aceitação da jurisdição obrigatória da Corte. E com esse momento, o Brasil, então, ele consegue atingir os 3 Cs, que a gente chama, né? Convenção, Corte, Comissão e Corte. E isso vem gradativamente avançando, né? Com as decisões, por exemplo, junto ao STF, de reconhecimento dos tratados internacionais, enfim. Só que o Brasil ele é meio, como se diz, ele é ambíguo, ele é contraditório, porque a gente vê avanços e retrocessos nessa matéria. Um dos grandes avanços que é citado no nosso país justamente é o caso na questão da luta feminista, né, da Maria da Penha, onde se teve, que é o que a Liliana vai nos trazer, né, onde se teve o grande caso apresentado pelo CEGIL e do CLADEM, que é o caso da violação dos direitos de gênero, vir a ser reconhecido pelo Estado brasileiro, através dessa denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, eu passo de imediato a palavra para a Liliana, né, para ela nos contar a experiência dela, né, nesse caso, e posteriormente ela vai ter 30, 40 minutos, né, para a sua fala, ou menos, enfim, que tu achares melhor, mais ou menos isso aí. E depois a Júlia nos contará a experiência dela, né, no lado do Estado brasileiro nesse mesmo contexto. Tá? Liliana? Bueno, muchas gracias. Gracias
por la invitación a Temis y a las compañeras de Temis que son tan cariñosas conmigo. Y obviamente no quiero dejar pasar esta oportunidad de poder dirigirme a todas para solidarizarme con el momento político que están pasando aquí en Brasil. La verdad que en medio del dolor que producía acompañar los hechos a la distancia, para mí también poder venir a Brasil en este momento fue como una oportunidad especial, porque fue una manera también de sentirme como más cerca de todas ustedes en estos días difíciles, ¿no? Es poco lo que puedo hacer, la verdad, lamentablemente, pero solo acompañarlas y que sepan que también en otros lugares de América Latina vemos muchas personas que estamos siguiendo de cerca en la medida que los medios de comunicación pasan información, que es bastante distorsionada también, es un problema en Argentina eso ahora, pero que también hay marchas y concentraciones de personas, y no sé si saben que estuvo el canciller en Buenos Aires y hubo ayer piquetes en las puertas de Cancillería para... Nosotros tenemos una técnica un poco democrática, pero a veces efectiva, que es el escrache. El escrache es cuando se busca una persona pública y se hace una manifestación aprovechando la presencia de esa persona como de pocas personas y sorpresiva. Y ayer se había hecho un escrache cuando Serra llegó y no pudo entrar por la puerta principal de Cancillería. Serra tuvo que entrar por la puerta de atrás porque la gente lo corría por toda la manzana para evitar que ingresara. Es poco, se llenaron la ciudad de carteles que decían pues se llenó la ciudad, es una manera de decir, se llenó la zona de la Cancillería. Y son, bueno, maneras también que me parece importante que ustedes supieran que en otros lugares también están ocurriendo esas cosas. Bueno, entonces en los minutos que tengo, que van a ser menos de 30-40 porque estamos un poco atrasados y habíamos combinado aquí con la mesa de tratar de dejar el mayor espacio posible para las preguntas y para el debate, sobre todo porque el título de la mesa provoca la reflexión desde distintos lugares, ¿no? Y hay una provocación que ayer en parte en algunas preguntas se vio en relación con la suerte de los sistemas internacionales, las posibilidades, qué se puede obtener, qué ha significado o significa la decisión y el trabajo y el impacto del caso María da Peña, más allá de la ley inclusive. Pero a mí me parecía, y hubo también ayer para mí fue un día especialmente placentero de escuchar tantas ponencias de tan alto nivel reflexionando sobre la práctica feminista en estos espacios, ¿no? Algo que hacía rato no escuchaba. Y fue muy bueno, así que también me voy a apoyar en esas presentaciones para tratar de también reflexionar un poco sobre qué representa el litigio como herramienta política. Me siento también la obligación de decir esto, para mí el derecho, ayer hubo algunas discusiones, para mí el derecho es una herramienta política, el derecho no es un fin en sí mismo. Yo uso el derecho para la organización en la que trabajo también, usa el derecho para ese tipo de metas de lecturas políticas que se tienen sobre la realidad. En el caso del trabajo vinculado con la defensa o la promoción de los derechos de las mujeres, esa mirada política está hecha desde determinado lugar, que es lo que yo voy a poner, a compartir con ustedes para debatirlo. Y en tanto es una mirada política, forma parte de un proceso que va más allá del tiempo cronológico que a una le toca vivir. Una sabe que forma parte de una mirada y de una lucha, y aporta esa lucha desde este lugar, que es el lugar del litigio, que supone aceptar ciertas reglas de juego, que miradas desde la perspectiva feminista, sí, no son reglas de juego que se pusieron desde ese lugar, no son reglas de juego producidas y pensadas desde la perspectiva feminista, pero son reglas de juego por las que, en función de una decisión política, uno decide utilizar para los objetivos que uno tiene. Y eso supone algunas renuncias y supone muchísimas tensiones que se producen en el camino
de esa apropiación y de esa aplicación a la defensa de casos. Y yo voy a intentar señalizar algunas de estas cuestiones, y son cuestiones que además se pueden ejemplificar con el caso de María da Peña, que puede ser un buen caso de estudio en este sentido, porque me parece que son cosas, no se puede tapar el sol con el dedo, sino que las cosas hay que poder verbalizarlas, explicarlas y pensarlas para ver cómo lidiar con ellas. También quisiera decir que ambas cosas, las tres cosas, litigar en clave feminista y en espacios internacionales, no fueron ninguna de las tres cosas que me enseñaron en la universidad. No me enseñaron a litigar en la universidad, me enseñaron a leer un montón de literatura de derecho, la naturaleza de cuánta institución jurídica existía, bien lejos de la realidad que a mí me rodeaba. Yo soy una persona que soy producto de la educación pública, que es gratuita en mi país, y además provengo de una familia que no es una familia profesional, yo soy la primera profesional de mi familia. Entonces la verdad que me vi en la obligación de tener que ir a saldar esta ausencia de entrenamiento sobre el litigio a otro lugar, y entonces trabajé durante toda mi universidad para poder aprender cómo se hacía para litigar y conocer abogados y pertenecer al pequeño mundo de los abogados litigantes. Quizás de ahí son mis principales experiencias de discriminación de género en el ámbito profesional, las experiencias que más me marcaron en ese sentido. Tampoco me enseñaron a ser feminista en la universidad, todo lo contrario. Durante mucho tiempo tuve una doble personalidad que mantenía el feminismo por un lado y el ser abogada por el otro, y demoré bastante en poder construir la oportunidad que me permitiera juntar y poder decir soy abogada y soy feminista y que nadie se espantara o yo me quedara sin trabajo. Y luego el derecho internacional, que contarles en parte porque va a explicar en buena parte lo poco que voy a decir, cómo yo me acerqué al litigio internacional. Yo me acerqué al litigio internacional en mi país. El litigio internacional en las instancias internacionales había sido muy utilizado por las organizaciones de derechos humanos tradicionales, ¿no? Las que trabajaban con la agenda de la postdictadura. Y esas organizaciones eran, y creo que muchas lo siguen siendo, totalmente refractarias a la agenda feminista, ¿no? Y en general son organizaciones que no tienen políticas vinculadas con los temas de género, que ahora los ven los asuntos de género porque ya es difícil circular por ciertos espacios y no decir por lo menos que se es sensible al tema y que se lo tiene dentro del mandato institucional. Pero la verdad es que eran organizaciones que no tenían ninguna vocación para compartir sus saberes y sus prácticas con quienes militábamos en el feminismo, quienes proveníamos de organizaciones feministas, y que veíamos en esos saberes y en esas prácticas algo que podía ser una oportunidad para el trabajo en favor de los derechos de las mujeres. Había algunas cuestiones como pensar la violencia, en ese momento se hablaba de violencia doméstica o violencia intrafamiliar, y había como un ronroneo, digamos, que además fue muy fortalecido con la conferencia de Viena, de, bueno, si la violencia contra las mujeres puede ser entendida y conceptualizada en términos de violaciones de derechos humanos, ¿por qué no podemos trabajar o hacer valernos de los mismos caminos que otro tipo de violaciones de derechos humanos habían usado? Y la verdad es que era un diálogo muy complejo con esas organizaciones, por estas razones, porque había probablemente falta de sensibilidad, porque muchas de las prácticas y conceptualizaciones que estas organizaciones reproducían hacían mucho ruido en la mirada feminista de las mismas. Entonces, claro, en mi caso particular, en contextos de apoyo institucional y de búsqueda de oportunidades, hubo una lectura de decir, bueno, no quieren compartir eso, bueno, vamos a aprender a hacerlo nosotras para ver si realmente nos puede servir. Entonces,
ese fue mi acercamiento al litigio feminista, o sea, al litigio internacional. Digamos, yo me acerqué al litigio internacional para usar esa herramienta en favor de la agenda del movimiento feminista. Pero claro, cuando me acerqué a esa manera, a ese espacio de litigio, me di cuenta que había otras variables que cruzaban ese espacio, que a la larga ponían en tensión aquello que yo llevaba desde el feminismo. Y nadie me había advertido esto, nadie me enseñaba cómo resolverlo, y la verdad que lo resolví con compañías en el camino, como se resuelven todas, como creo yo que se deben resolver las cosas desde esta perspectiva, ¿no? Buscando compañeras y compañeras que puedan entender y que, lo que decía ayer Petronila, estén dispuestas a escuchar y a generar empatía para intentar comprender cuál es tu mirada, con suerte diversa, pero bueno, y todavía muchas de esas tensiones ni siquiera están resueltas, y uno va intentando administrarlas de alguna manera. Y es sobre estas cuestiones sobre las que yo quería conversar, ¿no? Traté de pensar para preparar la ponencia cuáles eran las cuestiones más relevantes que yo entendí en términos de litigio feminista, cuáles eran aquellos ejes que podía yo identificar como ejes que marcaban la actividad del litigio. Yo entiendo, cuando hablo de litigio hablo en términos un poco más amplios, no solo convertirte en abogada, hay muchas otras maneras de litigar. Yo litigué a nivel nacional, pero hace ya muchos años que solo litigo a nivel internacional. Y me pareció que había dos cuestiones que ayer las vi como muy reiteradas también en otras, en miradas que estaban hechas desde otros lugares. Una era esta idea de, y alguna no la vi tanto como hubiera querido, ¿no? Que es esta idea de pensar los conflictos en contextos de relaciones sociales que son relaciones de poder entre los géneros. Esta clave de relaciones de poder para mí es central en cualquier mirada que se haga desde el litigio. Y es muy difícil bajar esto, digamos, si vos te posicionás en ese lugar, esto tiene un impacto muy fuerte sobre muchas cuestiones que tienen que ver con el litigio. Cuestiones que ayer se mencionaron como, bueno, espacios de conciliación en casos de violencia, o formas del lenguaje entre los administradores de justicia y las personas que van a buscar justicia, en formas formas de lenguaje explícita o códigos de tratamiento implícito en el marco de los procesos judiciales, también a nivel internacional, forma como se nomina a las víctimas, forma como se valora las declaraciones, el tiempo que se da para las declaraciones, pero también hay cuestiones que tienen que ver con las relaciones entre las abogadas en este caso y a quienes son víctimas de violaciones de derechos, ¿no? Ser litigante supone como base poder colocar los hechos, poder leer los hechos en términos, construir lecturas o narrativas en términos de violaciones de derechos. Ese es nuestra única valor, digamos, si es que hay un valor en eso, ¿no? Y cuando uno construye esas narrativas, si uno no está alerta a tener presente esas relaciones de poder que existen entre los géneros, muchas veces uno las reproduce sin querer hacerlo propositalmente, pero la formación que uno ha tenido, la forma como en realidad viene, como llega esa argumentación jurídica que circula en esos espacios, hace que uno muchas veces se valga de esas cuestiones y las reproduzca sin tener una mirada crítica sobre eso. Pero a su vez, cuando uno intenta tener una mirada crítica, en las abogadas corre un frío por la espalda que es, bueno, pero yo tengo que ganar el caso, ¿no? Y para ganar el caso, lo mejor es intentar acercarme lo más posible a las argumentaciones que en ese momento están ganando las discusiones y ahí se producen tensiones muy fuertes que requieren de decisiones cotidianas
algunas cosas uno las renuncia o las negocia, por decir renuncia, porque suena más elegante decir negocia. Uno las negocia, otras cosas no las negocia. Y aquí también para mí hay algo que es relevante en el litigio feminista que tiene que ver con la forma como lo hace. Para mí hay algo del fondo, pero hay algo de la forma que también es valioso. Hay una manera de construir las argumentaciones, para mí, en la forma del litigio desde esta perspectiva, que tiene que ver con procesos de construcción más cuidados, más participativos, donde la víctima no es una persona a la que la abogada va y le dice lo que va a hacer sin escuchar lo otro. Y a mí el tiempo me ha dado cada vez más convicción, ya casi es absoluta, respecto de que cualquier persona en cualquier contexto, incluidas poblaciones indígenas que tienen inclusive otras conceptualizaciones en relación con los conflictos, es posible explicar qué es lo que uno va a hacer y construir de manera colectiva alguna argumentación o alguna forma de lidiar con eso que sea satisfactoria para todos, que sea, nosotros decimos, reparadora para todos. Para nosotros el proceso de justicia es tan reparador en términos de reparación de la violación de derechos como el resultado final del juicio. No es solamente una sentencia que me dé la razón, sino el proceso que a partir de esa sentencia o a partir de ese litigio vos podés generar. Y el caso de María da Peña es probablemente el ejemplo paradigmático de esto. Y ayer yo, cuando escuchaba las reflexiones que se hacían desde la diversidad de razas, yo pensaba que en la misma época que salió el fallo de María da Peña, salió otro fallo muy, muy bueno, uno de los pocos fallos que existen en el sistema interamericano sobre discriminación racial contra Brasil, que es muy poco conocido y que no tuvo la suerte que tuvo el caso de María da Peña, que es el caso de Simone Diniz, ¿no? Que es un caso de Sao Paulo. Yo personalmente trabajé en esos dos casos en forma paralela, tanto en el de Peña como en el de Simone Diniz. Y la única diferencia que hubo entre esos dos casos fue que en el caso de María da Peña hubo una construcción política muy pensada y muy reflexionada en torno a lo que significaba el litigio. Hubo un vínculo con la víctima que requirió de mucho tiempo. Yo siempre cuento la primera vez que yo conocí a María da Peña, la sensación física que yo me llevé, digamos, María da Peña estaba esperándome en el lobby de un hotel en Fortaleza y yo vi a ella hundida en el sillón del lobby, literalmente así. Y un par de años después la volví a encontrar, la veía seguido, pero cada vez que la veía más alta, más erguida, ¿no? Y para mí esa era como una imagen del vuelo que iba tomando una construcción política que era paralela al litigio del caso, aunque tenía muchísimos vínculos entre uno y otro caso. Y hoy yo siempre digo que es muy reconfortante ir a distintos países o escuchar mismo aquí en Brasil, y eso yo llegué a verlo antes de salirme de Brasil, que era que la gente hablaba de María da Peña y yo escuchaba relatos de lo que había pasado con el caso de María da Peña, que tenían vida propia y que no tenían nada que ver con la realidad, pero que ya no importaba si tenían o no que ver con la realidad, porque todas habían conocido a María da Peña, habían hablado con María da Peña. El caso de María da Peña era de todas, y eso pasa aquí y pasa en un montón de otros lugares. Eso no pasó con el caso de Simone Diniz. Entonces ahí me parece que hay una diferencia que puede ser entendida o por lo menos reflexionada en términos de qué significa esa otra dimensión del litigio a nivel internacional. Sobre todo a nivel internacional, porque en el litigio a nivel internacional, como ustedes saben, además, hay un impacto que tiene que ver con no solo con la justicia individual de la víctima, sino con reparaciones más colectivas, con reparaciones que apuntan a garantizar que no se repitan ese tipo de violaciones. Entonces eso es algo que se construye políticamente.
después decir aquí, que espero editen esta parte del video, que el fallo de María da Peña tiene algunas cosas que no son buenas, realmente. Sin embargo, han quedado totalmente invisibilizadas en favor de la lectura, de nuestra propia lectura de lo que el fallo de María da Peña dice. Y esto es algo que se construye, esto es algo para lo que se trabaja, que requiere de construcción de alianzas, que requiere de muchas personas comprendiendo el alcance, ¿no? La forma como se pone preso al ex marido de Peña fue una persona, o sea, quien nos avisó dónde estaba el ex marido de Peña, fue una mujer que había participado en una de las 80.000 charlas que yo había dado por los lugares más recónditos de Brasil sobre el fallo. En un momento en el que parte de mi trabajo era solamente viajar hablando del caso de María da Peña, a cuanto grupo de mujeres o personas se juntaran en cualquier circunstancia institucional, con amparo o sin amparo institucional. Y una de las charlas que yo había dado había sido en el colegio de abogados, en la orden de abogados de Natal, diciendo que ella sabía dónde estaba el ex marido de Peña, que en ese momento estaba forajido, y que no podíamos encontrarlo porque Brasil es tan grande y él está lá pelas terras de Deus, como falaba el gobierno en las audiencias, y ninguém sabe dónde que está. Y entonces, en ese momento, claro, fue una información súper relevante para darle a Peña una satisfacción, que era lo que ella quería, ¿no? O sea, a ella le costaba procesar el dato de que el marido pudiera burlar la justicia de ese modo. Pero en verdad, después de la sorpresa y de pensar cómo hacer para que lo fueran a poner preso sin que se escapara ya por tercera vez, que no es papelón, y ahí el espacio internacional volvió a adquirir otra relevancia, porque nosotras decidimos no poner esto en conocimiento de la justicia interna, sino directamente en conocimiento de la justicia internacional, en una audiencia en la que estaba, y en realidad guardamos la información durante algún tiempo para poder ventilarla solo en el marco de una audiencia pública donde estaba el gobierno brasileño, donde dijimos, bueno, donde volvimos a hacer, como ayer hablaban de la cobra de Barraco, me encantó la cobra de Barraco, donde con cara de cobra de Barraco decíamos, y sigue forajido, no se cumple la justicia, y el gobierno decía, sí, es que lo buscamos y no lo encontramos, y todo lo mismo de siempre, y después que terminó, como cobra de Barraco, dijimos, lo están buscando, nosotras sí lo encontramos, ahora vamos a decir dónde está, y si se vuelve a escapar, entonces ya la Comisión Interamericana va a saber que no es que no saben dónde está, sino que son cómplices de la impunidad en la que quedan estos casos. Entonces ahí mismo dijimos públicamente la dirección del señor donde daba clases, el horario en que se presentaba a la universidad. No se había ido todavía la delegación de Brasil de la Comisión Interamericana, que ya habían hecho un despliegue en la universidad para detenerlo. Entonces, pero en realidad lo que yo quería rescatar de esto es que el dato de dónde estaba ese hombre fue producto de esa estrategia de trabajo colectivo, de ese compromiso de muchas personas en Brasil, porque debo decir que no es que yo iba sola a esos lugares, y había un montón de personas que yo ni siquiera conocía que estaban haciendo el mismo trabajo, el trabajo de hacer que todas sintiéramos que María da Peña podía ser cualquiera de nosotras, que nosotras éramos María da Peña en realidad, y que era importante comprometerse desde ese lugar. Para mí esas son las cuestiones que cruzan una práctica feminista de litigio, ¿no? Esas inversiones en temas estratégicos, ese no perder de vista en la construcción de la argumentación jurídica estos elementos que para mí son la relación de poder entre géneros y la diversidad, que es el otro elemento que para mí es el elemento que rescata, y que eso conlleva una serie de decisiones que tienen que ver con que nosotras, en mi caso, yo abogada, una persona urbana, una clase media baja, no puedo
ser la voz que refleje la diversidad del colectivo de mujeres. Entonces, parte de mi responsabilidad, parte de mi trabajo es garantizar el espacio para que otras voces sean escuchadas en sus propias voces. Y esto en el sistema internacional, y cuando se está en temas de litigio, es muy complejo, porque el litigio tiene reglas propias. Pasa lo mismo que digamos, para mí es una situación similar a la que se vive cuando se litigan cuestiones de pueblos indígenas. Las realidades son muy distintas. La forma como las mujeres verbalizamos las violaciones de derechos, como tienen que ver con unas convivencias muy personales, inclusive, son formuladas y son construidas en términos de lenguaje de una manera que el sistema internacional no quiere escuchar. No tiene, digamos, prefiere no escucharlo en ese sentido. Entonces, es muy importante, y eso pasa con muchos jueces, ¿no? Con muchos despachos judiciales. De última, los tribunales internacionales son tribunales y están construidos mayoritariamente por varones, cuando no exclusivamente, vergonzosamente, exclusivamente por varones, y que aún varones y mujeres no necesariamente están permeados, sino más bien lo contrario. En realidad, quienes llegan a esas instancias internacionales en general son los mejores o mejoras alumnos y alumnas de lo que representa la élite que accede a esos puestos en los países. Entonces no es que necesariamente una va a encontrar ahí aliados. Entonces la lucha que a veces hay que dar en términos de que se respete la manera como las mujeres verbalizan las violaciones de poder, el trabajo que después una tiene que hacer para traducir eso en una forma y en un lenguaje que al juez le entre en su lógica. Y el problema que significa que ese ejercicio de traducción que está hecho para garantizar la escucha del juez o de la jueza, de ninguna manera puede ser, desde mi perspectiva, suplantar esa voz, ¿no? Digamos, hay que y eso significa a veces un trabajo que una se pregunta si de alguna manera no atenta contra el resultado final, porque vos por ahí tenés 20 minutos para alegar y decidís darle 10 minutos para que la mujer diga lo que necesita decir a su manera, que no necesariamente es la mejor manera para el litigio. Entonces vos después tenés que levantar esa manera y ubicársela a los jueces en algo que los jueces puedan procesar, y uno está todo el tiempo en tensión diciendo, ay, pero si capaz que yo hubiera agarrado los 20 minutos, por ahí los convencía más rápido, pero bueno, no es esa la idea. Creo que hay algo en esta manera de litigar feminista que no se puede perder, que tiene que ver con empoderar a quienes están disputando, digamos, que están disputando la reparación por una violación de derechos, y esas decisiones forman parte de ese proceso de empoderamiento. Solo, digamos, como ven, digamos, más bien la idea era como abrir espacios para poder pensar qué significa esto en términos de litigio, y quería decir solo otra cuestión más, que yo creo que litigar feminista, por llamarlo de alguna manera, no es litigar solamente cuestiones de la agenda feminista. Creo que hay muchas otras cuestiones, primero porque veo dos utilidades. Primero porque me parece que es una manera de mirar la vida, y uno no mira la vida desde esta perspectiva solo en aquellas cuestiones que tienen que ver con la agenda sustantiva, como decimos nosotros, ¿no? Entonces no es que uno trabaja de esta manera solo si litigamos aborto, solo si litigamos violencia de género. No, yo creo que uno debería aspirar a mirar todo, en este caso el litigio. En mi caso, por ejemplo, yo no solo litigo cuestiones de la agenda de género, litigo otras cuestiones. Y probablemente para mí en ese espacio de litigio de otras cuestiones que no son de la agenda, es donde más difícil se hace también garantizar esta forma de trabajo y esta mirada, porque es muy complejo, por ejemplo, en una mesa de discusión
donde hay, no sé, se está discutiendo un caso de tortura, no sé, que sean escuchadas las madres de las víctimas, respetar lo que las víctimas entienden por reparación a la violación de sus derechos, aunque a mí me parezca, yo en una de las primeras situaciones que yo litigué, estaba litigando un caso que era una masacre en Centroamérica, y las víctimas querían, me acuerdo porque salí choqueada de ese proceso, pero fue muy útil, me pasó después otra vez acá en Brasil, querían que hubiera un acto de reconocimiento de responsabilidad, que el Estado pidiera disculpas y que estuvieran la Guardia Militar, que eran los que los habían asesinado, ¿no? Y para mí era inaceptable tener que ir a litigar para que la Guardia Militar estuviera. Y mi primera reacción era intentar convencerlos que cómo iban a pedir la Guardia Militar si la Guardia Militar era la guardia de aquellos que habían asesinado a sus hijos, ¿no? Pero por suerte ya había transitado el feminismo, entonces ya tenía cierta práctica en parar la pelota, estamos en un país futbolístico, futbolero, parar la pelota e intentar comprender qué me estaban diciendo cuando me decían que querían la Guardia Militar. Y querían la Guardia Militar obviamente porque en esa comunidad, cuando algo era importante, iba la Guardia Militar. Entonces lo que me estaban diciendo era: queremos que esto sea importante, y la señal de importancia es que se moleste en venir la Guardia Militar. Entonces, muchas veces vencer esa vocación imperialista de imprimirle a las cosas solamente la mirada de uno y generar espacios. Por eso yo digo que hay algo en las formas que es tan valioso cuanto el contenido, ¿no? Generar los espacios, apostar estas construcciones, aún en contextos en que esto genera mucha tensión, porque los plazos en los juicios siguen corriendo y uno no puede contestar el día después, tiene que contestar dentro del plazo. Entonces todo ese proceso o se tiene que dar dentro de los plazos que las formas procesales indican, o uno tiene que haber hecho un trabajo previo, que es probablemente lo más adecuado, de explicarle a esas personas qué significa litigar en un espacio internacional. ¿No? Significa que en algún momento va a haber plazos que no van a depender de nosotras, y que si nosotros queremos transitar eso con éxito, si el éxito es, digamos, cumplir, digamos, con estas etapas procesales para que el juez tenga toda la información para decidir, vamos a tener que hacer un esfuerzo de cumplirlos, y esto va a significar también tensiones al interior de las propias prácticas que ese grupo pueda tener. Entonces, me parece que esta mirada en relación con la forma de litigar, con esta lectura feminista, y también con lo que significa la agenda de género en otras cuestiones que aparentemente no tienen nada que ver, es algo también que me parece que es importante, ¿no? Solo para mencionar un ejemplo, cuando, por ejemplo, nosotros litigamos en la Corte Interamericana un caso de desaparición forzada y apropiación de bebés, que es el caso Hellman, que es un caso que ocurrió en el marco de la cooperación Cóndor entre Argentina y Uruguay. Y a la muchacha que está todavía desaparecida la habían secuestrado embarazada y la mantuvieron con vida hasta que tuvo a su bebé, y entregaron a la bebé a otra familia con otra identidad. Cuando nosotros litigamos ese caso, por ejemplo, nosotros vimos ahí una oportunidad para tratar el cautiverio de la muchacha que había sido secuestrada, que se llama María Claudia. El cautiverio de María Claudia y su permanencia en cautiverio hasta tanto diera a luz, como en clave de instrumentalización del cuerpo de las mujeres. Y para nosotros no era relevante para la responsabilidad del caso. La Corte no iba a ser más dura por esto si nosotros convencíamos a la Corte de esta argumentación, que si no la convencíamos, la condena iba a ser igual.
pero para nosotros había una relevancia que nosotros veíamos en función de otras discusiones que podían darse vinculadas con las decisiones sobre el cuerpo de las mujeres y que básicamente nosotros las visibilizábamos en términos de debate sobre el aborto. Y nos parecía que valía la pena dar esa discusión y bajar esa argumentación en ese contexto en el que muchas personas nos dijeron: no pierdas el tiempo, no distraigas a la corte, ¿no?, con este argumento, anda al punto que es que se apropiaron de la niña, la identidad de la niña, la apropiación de la niña, la desaparición de su madre. Y nosotros teníamos una convicción sobre el beneficio que esto podía tener y lo hicimos, y para eso dimos una conversación porque además pedimos a Miku sobre este tema, entonces dimos una conversación con Gaby, un punto que vos tenés en tu necesidad, pero queremos explicarte por qué esto puede ser relevante, no necesariamente para el caso de tu mamá o tu propio caso, pero sí puede ser relevante para abrir y dejar algunos hitos plantados en casos que además estratégicamente es relevante porque nadie de los que siempre miran lo que hacemos cuando estamos discutiendo otras cosas, no miran estas otras cosas por ahora. Entonces, ¿cómo puede ser relevante dejar estos hitos plantados en otros contextos, ¿no? Y así lo hicimos, y me parece que esa es otra experiencia, otra manera también de mirar la litigancia que puede servirnos a nuestra propia agenda. Bueno, voy a dejar por acá. Sinto uma carrasca, não, mas enfim. Eu vou passar a palavra para a Júlia Schirmers. Só que antes eu gostaria de lembrar que no final da segunda fala da Júlia, a gente vai abrir para inscrições, quem quiser ter perguntas e tal, mas por uma questão objetiva de tempo, a gente pede que essas perguntas sejam bem breves, né? Não se alonguem demais, e no máximo de 3 inscrições. Tá, para a gente poder dar abertura, dar continuidade, que temos mais no painel hoje, tá bom? Júlia? Bom dia a todas, todos, são 2. Exato. E é tão bom estar num espaço assim, né? A gente do direito normalmente tem poucos espaços assim. Direitos humanos é mais comum, né? Mas no mundo jurídico é mais difícil. E nós temos que estar na rua cada vez mais. O movimento está muito importante, muito significativo e com uma pauta feminista muito forte. Impressionante, assim. E aí vale, eu estou vendo algumas jovens aqui na plateia, muito agradecida a vocês, assim, pela luta que vocês estão fazendo. É muito bonito ver assim, o movimento que está sendo feito pela juventude feminina no país. Eu estou aqui para falar um pouco da minha perspectiva, que foi construída. Eu me identifiquei bastante com o que a Liliana disse, de que ela teve que construir a advogada, a feminista, né, para fora da universidade. Realmente nós não temos esse tipo de educação. Então, eu também tive que construir essa pessoa que eu sou fora da universidade, ou não na universidade em termos do conteúdo, né, do que me era passado em sala de aula, mas para além disso, né, em outros espaços, inclusive com a Temis também, eu tive algumas oportunidades de trabalhar com o professor Domingos e com a Temis e as PLPs. Isso também foi bastante importante para a minha formação. Mas eu, especificamente sobre o direito internacional, eu tive algumas experiências na faculdade, mas que apenas me distanciaram do direito internacional. Eu só fui me aproximar realmente do direito internacional no momento que eu fui trabalhar na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República em 2011, na assessoria internacional. E foi muito emblemático o primeiro dia que eu cheguei lá.
e na falecida SDH, né, porque agora nós nem sabemos exatamente como é que essa estrutura vai ficar. E vi os arquivos bem bagunçados, bem desorganizados, mas com casos muito emblemáticos de violações de direitos humanos do nosso país. Eldorado dos Carajás, Maria da Penha, Carandiru, FEBEM de São Paulo, 42ª Delegacia de Polícia, enfim, casos que eu, enquanto adolescente, imagina, Carandiru foi uma coisa que me marcou demais, assim, com 12 anos, assisti aquilo. Então, foi um impacto para mim. Eu finalmente ali percebi qual era a do direito internacional, qual é a finalidade que ele realmente tem na vida da gente. Porque, do ponto de vista jurídico, de quem estuda direito, né, direito internacional fica muito longe. É extremamente elitizado. Normalmente as pessoas que trabalham com direito internacional são pessoas de um perfil bastante elitizado. E realmente eu não via essa conexão comigo, eu não achava que tinha algo a ver comigo. Então, quando eu cheguei na SDH para fazer esse trabalho, eu me surpreendi demais e fui aprendendo no dia a dia que, na verdade, o direito internacional ele pode ser apropriado pela sociedade civil, ele é, por óbvio, mas ele pode ser ainda mais no Brasil. E aí, com as experiências do dia a dia, eu fui percebendo isso e fui vendo que esse é um ponto muito relevante, muito importante, e a sociedade civil tem que batalhar por isso, tem que batalhar pelo financiamento do sistema interamericano, por exemplo, de todo o sistema internacional de direitos humanos, mas do sistema interamericano que está agora, acabou de sair, a Comissão Interamericana acabou de soltar uma nota de imprensa dizendo que está por um fio, que estão para mandar a gente embora agora na metade do ano. Enfim, então nossa sociedade civil tem que se organizar para batalhar por essa questão do financiamento, tem que se organizar e demandar que a estrutura do Estado brasileiro permaneça, melhore para poder responder, porque afinal é um sistema, né? O sistema internacional, o sistema interamericano, ele só vai funcionar se nós tivermos um Estado brasileiro forte, que dê conta das demandas, né? Que não faça como há anos atrás, quando a Liliana trabalhou no Brasil, né? Que o Estado brasileiro não respondia, ou respondia de forma muito precária. Não, nós conseguimos nos últimos anos melhorar isso, né? Ainda está longe de ser o ideal, mas eu acho que isso, houve uma melhora substancial e pode avançar, mas essa tem que ser uma demanda da sociedade civil também, né? Então, assim, perceber, eu acho que é um dos recados que eu queria deixar aqui, que isso também é um trabalho nosso de fazer essa reivindicação, né, pelo fortalecimento do sistema. Eu tenho muitas coisas para dizer, mas eu prefiro também, como a Liliana, que a gente tenha mais espaço para conversar sobre coisas que a Liliana apontou, e eu queria dar um pouco a visão para vocês do que é o Estado brasileiro respondendo, né, e qual foi a mudança que houve nos últimos anos, que eu acho que é bom perceber também. O caso Maria da Penha é um caso, por exemplo, que ele é modelo, né, para todo o sistema, né, se vai, como a Liliana mesmo disse, para vários lugares, vários países se fala desse caso como um caso de sucesso no sistema interamericano, e deve se lembrar que ele é um caso que permaneceu na Comissão Interamericana, né, ele não foi para a corte, ou seja, existem possibilidades de enormes impactos se ficando apenas na comissão. E essa é uma das questões que tem que ser desmistificadas quando nós tratamos sobre o sistema interamericano, aqui no Brasil, pelo menos, que se tem uma produção acadêmica, né, que ela fica, e uma percepção, de modo geral, dos operadores do direito, de que o grande espaço é a Corte Interamericana, quando, na verdade, existe muita vida na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ela é mais invisibilizada, é um pouco de mais difícil acesso, mas existe e é um espaço bastante relevante, tanto que produz ainda efeitos o caso Maria da Penha. Existem ainda alguns
procedimentos em aberto junto ao CNJ, que tem muita dificuldade de responder, mas ainda se está tentando, e também em relação às políticas públicas, né, que tem a ver com basicamente o sistema de justiça. Sobre o Simone André Diniz, é um caso que ele tinha um perfil de muita potencialidade para trabalhar uma série de questões, né, questão de gênero junto com a questão racial. E foi muito interessante, eu nunca tinha pensado nessa comparação entre os dois casos. E eu, na hora, eu vou falar uma coisa aqui que eu nem refleti, mas eu acho que é interessante, na hora me veio, como é um sistema, depende muito também da maneira com que o Estado reage, né? Naquele momento, Simone André Diniz é um caso de São Paulo. Naquele momento, a Comissão de Direitos Humanos da Procuradoria-Geral do Estado estava muito fortalecida em São Paulo. E ela foi à frente e fez tomou algumas iniciativas. Pelo menos é isso que eu sei do caso relatado, né? Então eu não sei se também, pelo fato de ter havido uma primeira resposta que parecia positiva, de um espaço institucional que respondeu bem, se não houve uma retração da luta em torno do caso. Não sei se isso poderia ser uma indicação, isso poderia ficar depois para um debate. Mas isso também é uma questão, né? Nós temos que, a depender do tipo de violação, ela vai ter uma participação maior de um Estado federado, né? Por exemplo, se é uma questão de segurança pública, por exemplo, fica na mão do Estado federado, basicamente toda a resposta no nosso país, né? Pela organização política que existe. Se é uma questão indígena, uma questão de trabalho escravo, fica praticamente tudo na mão do governo federal e dos seus órgãos. Então isso é uma questão também, quando a gente pensa num caso, pensa num litígio, deve ser pensado nisso também, né? Quais são os nossos parceiros institucionais possíveis e aí entrando também numa questão que a Liliana falou e que eu achei muito, muito relevante, a questão das vítimas e das organizações. Eu acho, da minha experiência na SDH, de tudo que eu vi, os casos que têm mais sucesso, e aí o sucesso não são só que tipo de recomendações ou sentença é produzida e, né, o que se consegue executar disso, mas também da base social que se forma em torno do caso, né? Isso é muito... a minha dissertação no mestrado lá da UNB de Direitos Humanos foi sobre o caso Aníbal Bruno, que é um caso do sistema prisional de Recife, Pernambuco. E é um caso que tem uma estrutura justamente de organizações da sociedade civil lá de Recife, organizações que trabalham nível nacional em São Paulo, Rio de Janeiro, e também a Clínica de Harvard, a Clínica de Direitos Humanos de Harvard, que daí faz um outro tipo de trabalho. E justamente o que me interessou nesse caso foi avaliar como é que a sociedade civil trabalhava o caso, que tipo de impacto eles percebiam em relação ao caso. E aí, no caso concreto, as vítimas têm mais dificuldade de serem chamadas, porque é um universo enorme, né, de 6 mil presos e ficam mudando, tem uma rotatividade muito grande, então assim, quem tem esse contato com os presos é a organização, as duas organizações que estão lá na ponta, que é o SEMPRE e a Pastoral Carcerária, mas não existe essa possibilidade tão grande de construção com as vítimas. Contudo, as organizações, elas têm uma capacidade muito grande de se conectar, de pensar outros litígios, pensar outras estratégias, se conectar em torno de outras campanhas. Então, para mim, essa foi a grande conclusão da minha dissertação, que o caso no sistema interamericano, ele não é apenas um caso que vai ter uma sentença ou vai ter recomendações, mas ele também é o que politicamente se consegue fazer com ele na base, nas organizações, ou mesmo pensando
a questão que a Liliana apontou da construção com as vítimas, né? Então, eu acho que, pensando em litígio estratégico, em litígio feminista internacional, eu acho que nós temos que buscar esse tipo de estratégia, né? O caso, eu vejo algumas pessoas discutindo esse tema, na academia principalmente, pensando, não, mas o caso tem que ter essas e essas características, tem que, né, olha a jurisprudência da corte nesse sentido, então nós temos que inovar, nós temos que pegar um caso que abra outros espaços, né, que inove na jurisprudência, e a minha tendência é cada vez mais pensar, mas o que a base está dizendo pra gente? O que a vítima está dizendo pra gente? Existe espaço político ali para construir com organizações, a gente, né, não dá para ter só aquela ideia da organização que faz o litígio estratégico e que vai montar um bom caso e que isso vai dar conta, né, de toda essa realidade que envolve um caso no sistema interamericano, por exemplo, né. Então eu acho que isso era uma coisa que eu queria pontuar, acho importante a gente pensar sobre isso e ver isso não como um problema, mas como uma potencialidade do sistema, né? O sistema, ele gente, toda vez que chegava, né, lá na Secretaria de Direitos Humanos, uma comunicação, era uma pequena explosão, a depender do tipo, bom, Belo Monte, eu estava lá durante Belo Monte, foi uma grande explosão, né? Cada vez que chegava uma comunicação sobre as medidas cautelares no presídio, por exemplo, é uma coisa que mobiliza uma série de pessoas dentro da burocracia. Tem uma potencialidade enorme, então, assim, pensar muito, principalmente quem está estudando, né? Assim, pensar muito, assim, que nós temos... cada vez que existe um passo desses é um potencial para articular uma luta política, né, num plano local, para pensar estratégias de comunicação, enfim, uma série de coisas que o litígio ele traz dentro de si, né? Então, queria deixar um pouco essa ideia também, como a Liliana falou, do processo, né? Não só daquele resultado, daquela sentença da corte, mas que o processo ele é muito importante, né? E eu acho que, até pelo momento político que a gente está vivendo, pensar cada vez mais na comunidade internacional como um ponto de apoio importantíssimo, assim, para que a gente possa virar esse jogo. Eu vou ficar por aqui. Obrigada. Muito bem, as questões... Hoje, quando a Alda falou a respeito das possibilidades de utilizar, na verdade, todos os tratados internacionais ratificados pelo Brasil em petições, né? E aí ontem, né, quando ela traz todo aquele desespero, né, do que sai de sentença nessa perspectiva, eu acho que a gente precisa fortalecer, porque a gente viu, inclusive, que muitas pesquisas, inclusive, sobre os termos, eles são, na verdade, trazidos pela defensoria, são trazidos pelas defesas, ao invés de serem, na verdade, utilizados pelos juízes para poder fundamentar sua sentença. E aí, eu acho que é maravilhoso quando a Liliana fala da necessidade da gente se encontrar enquanto mulher, enquanto advogada feminista, e para mim sempre foi uma luta muito grande. Desde que eu entrei na faculdade eu já era militante de movimento social, e sempre foi muito difícil, né? Eu sempre fiz parte do centro acadêmico, de diretório central, e era o pau quebrando. Então, assim, ser mulher advogada feminista é difícil, mas ser advogada feminista negra é muito mais difícil. A gente tem que provar o tempo todo, para além de ser mulher, mas ser negra e com capacidade é muito difícil. Então, eu falo sempre isso. Toda audiência que eu vou, eu tenho que provar que eu sou advogada, eu tenho que provar que eu sou boa, e eu tenho que brigar para poder dizer quais são os direitos daquela mulher vítima de violência. Então, eu acho que esse processo de empoderamento, de fortalecimento da gente, perpassa por isso, assim, sabe? E para mim é muito bom estar entre nós, porque nós pensamos igual, nós somos muito parecidas, lutamos pelas mesmas coisas e estamos na mesma área.
E isso nos fortalece. Eu acho que essa perspectiva de estarmos em rede, pensando muito parecido, eu acho que isso fortalece para que a gente volte para os nossos lugares, pensando de uma outra forma e não desistindo da luta, porque tem horas que dá vontade de desistir mesmo. Desmotiva, enfim. E aí, eu quero trazer, nessa perspectiva do direito internacional, eu acho que eu saio um pouco com essa visão de que, antes, a visão que a gente tem é justamente essa, né? Que o direito internacional é elitista, ele, na verdade, ele não chega pra gente, ele não chega às bases, mas eu acho que a gente precisa se empoderar e se apoderar desse direito internacional para fundamentar as nossas defesas e fortalecer as nossas defesas, porque o juiz pode até não querer, mas ele vai ter que aprender e ele vai ter que buscar o que é aquilo. Então eu acho que é uma forma, inclusive, de tentar incutir algum aprendizado para esses loucos. E aí, eu queria trazer, na verdade, uma reflexão. Na fala de Juliana me veio muito isso, assim. A gente tem muitos casos de mulheres que são vítimas de violência e que, em razão de uma sequência de violência doméstica, elas cometem o homicídio, né, contra o seu agressor. E é assustador como essas mulheres, elas não têm o privilégio, que não é privilégio, na verdade é direito, de serem consideradas, que desse homicídio ser considerado legítima defesa. Elas são condenadas, né, ao homicídio. E aí me vem essa coisa na cabeça, assim. Por que essas mulheres estão sendo condenadas por homicídio se, na verdade, elas passaram por torturas durante ao longo da sua vida nesse relacionamento? E aí, para além disso, eu queria trazer outra coisa. Ah, Lucas, deixa eu ver se você quer falar hoje. Mas é só mais uma coisa. Pensando nesse judiciário que é perverso, que é misógino, que é cristão, que é heterossexual, né, que é branco, que é doméstica de casal lésbica, de casal de lésbicas, que na verdade não é uma coisa nova, mas quando a gente pauta a questão da partilha de bens, isso é uma coisa nova, né? Para você pensar, especialmente na Bahia, você pensar nisso numa vara de família, isso é muito complicado, porque eles são muito, muito preconceituosos. E o outro é um caso de poliamor, né? Uma mulher com relacionamento com 2 homens e ela é agredida fisicamente por um dos homens. Como é que a gente pauta isso na vara de violência doméstica e como é que a gente pauta isso na vara de família para discutir a guarda dessa criança? É um desafio, né? E eu queria que você me ajudasse. Sim, aqui. Adorando mesmo. E nossa amiga, as duas, né? Tanto Liliana quanto Júlia, é fantástico, né? O que vocês... Eu não estou conseguindo ver elas. Só rapidinho. Toque, né? Cada um tem o seu. E eu acho que pra gente, né? Que disso aí que Laina está falando, a representação, a representatividade. A gente, nós as mulheres cujo cabelo cresce para cima, né? Em alguns momentos, eu achei genial essa questão que você destaca do caso de São Paulo, porque, em verdade, nós entendemos que, além desse caso, os outros casos que estão seguindo para a corte, acho que num certo momento, o Gueledés fez um esforço muito grande, com o mandato que teve naquele espaço com Rodney e outras pessoas, para que alguns casos chegassem, né? Eu e outras pessoas, nós fomos a algumas rodas de diálogo promovidas por Gueledés, exatamente tentando que esses casos ultrapassassem as fronteiras do Brasil, por um entendimento que estava posto para nós lá em julho de 78, quando a gente lançou o MNU-CDR na porta do Teatro Municipal de São Paulo. Nós entendíamos, eu estou falando nós porque a gente não é só na luta, somos um contínuo na luta. Né? Eu não estava lá, mas eu estava lá. Né? Então, aquela máxima que a gente colocou em 78, de que nós entendíamos que os presos e os mortos da democracia ou do período de exceção, de suspensão das garantias no país, que entendíamos que aqueles homens negros presos eram presos políticos. E no contexto da democracia, nós entendemos que a situação prisional que nós temos no Brasil é uma situação política. Portanto, eu acho genial que você coloque o direito como ferramenta de luta política. Né?
E nós entendemos que os casos, o caso da moça de São Paulo, assim como os outros casos que têm partido sendo encaminhados para a corte, eles são casos que envolvem racismo institucional no Brasil. Né? E que essa batalha e a presença do Quelé 10 foi para que houvesse essa compreensão de que o entendimento internacional, inclusive do sistema ONU e do que também forma muito do sistema interamericano, se pautasse na questão de que o Brasil estava cometendo crimes contra a humanidade quando trata a questão prisional dessa forma, como uma atualização da vingança colonial contra os negros. Para nós, o sistema prisional brasileiro, ele é isso. Ele é uma atualização, aquilo que na literatura sociológica a gente chama de colonialidade, que é a atualização das regras coloniais, para elas sobreviverem numa sociedade contemporânea aparentemente livre daquilo que Florestan chamou a nossa atenção há tanto tempo, que é uma sociedade que tem preconceito de ter preconceito. E eu penso que a dimensão que não tomou este caso tem a ver com essa etiqueta racial brasileira, que permanece e que ela se sedimenta, mesmo, e aí a nossa crítica por dentro, no campo da esquerda. Porque, lembrando Sueli Carneiro, o que empurra a esquerda para a esquerda no Brasil são as lutas dos movimentos de mulheres e as lutas do movimento negro. Nós empurramos a esquerda para a esquerda. Se a gente dá um vacilo, o que você entende como o establishment da esquerda no Brasil, ela corre rapidinho para o centro. Corre muito rápido para o centro. E num país onde os liberais não são liberais. Os liberais são outra coisa. Então não tem campo para respirar. Porque não é nem... Porque se reage não só a qualquer tipo de transformação, mas de reforma. Pois bem, e quanto à questão que a nossa amiga Júlia traz, Júlia, eu acho que a perplexidade que você teve ao montante de documentos que você fala que encontrou na SDH, eu acho que, lembrando do exemplo do caso de Rio dos Macacos, em que nós pautamos a SDH insistentemente e que nós ficávamos assim bestificadas das mesas da SDH, que, com exceção de Deise Benedito, nós não tínhamos mais nenhuma outra pessoa negra. A representação na mesa e o poder de decidir conta muito sobre como vão correr as águas. E é sobre essas questões que eu acho que a gente tem que se colocar para refletir. E aqui é um lugar desafiador, sim. Porque a gente está tendo a oportunidade de pensar assim, sobre muitas questões das quais nós somos protegidas uma boa parte do momento da nossa prática. Nós entendíamos que o caso de Rio dos Macacos, com militares envolvidos em estupros de várias mulheres na comunidade, de entrar com cavalos nos banheiros enquanto elas tomavam banho, banheiros super frágeis que eles derrubavam com os cavalos, de roubar a produção delas. Não podia haver silenciamento do governo brasileiro. Mas nós tivemos que invadir a AGU, enfrentar o ministro da AGU, para que o caso de Rio dos Macacos tomasse a dimensão que tomou. Porque o que nós encontramos na República foi leniência e medo, ao ponto da gente, na frente da Débora Duprá, a gente dizer que a presidente não podia sofrer síndrome de Estocolmo e recuar no direito frente aos seus agressores históricos, que eram os militares e são os militares. Então, é muito difícil, mas nós apostamos, nós enquanto militantes negras, nós apostamos no diálogo e nós não recuamos no diálogo, porque nos interessa não um negócio assim de que a gente vai ficar... nós não somos boazinhas. Pessoas boazinhas não prestam, porque elas concordam com todo mundo.
as pessoas boazinhas foram para o céu, o resto está aqui, né? Então a gente se irmana, a gente faz a luta, mas muitas coisas nos ferem profundamente. E esse caso de Rio dos Macacos, nós entendemos que a SDH, por exemplo, podia ter feito muito, podia ter ido para cima do Ministério da Defesa, podia não ter deixado a Secretaria-Geral da Presidência fazer os desmandos que fez. A leniência e esvaziamento do INCRA no Brasil. E nós sabemos, quando conseguimos na Rio+20 fazer uma plenária com 7.000 pessoas, que nós tínhamos força para peitar o que viesse. A gente conseguiu, dia 18 de novembro, que a presidenta baixasse a portaria 623 e entregasse a Rio dos Macacos 104 hectares do seu território, que já foi de 900. Mas a gente vai continuar na luta e acreditando que sempre por dentro desses ministérios e dessas secretarias vão ter aliados. E aliadas, fundamentalmente aliadas. Porque quando Rosemary e Dona Olinda pegam o microfone, e aí eu acho genial, né, quando a companheira concluiu, dizendo que o nosso esforço tem que ser de usar o nosso poder para ampliar e garantir que as vozes daquelas que estão à margem assumam a palavra e assumam a sua palavra e conte a sua história, porque aí não tem tradução. Aí é o sujeito de direito se colocando e fazendo com que o campo adversário possa ouvir efetivamente de onde nos dói. Então eu acho que é muito aprendizado mesmo, é desafiador, né? Às vezes a gente diz, por que eu vim fazer nesse negócio, vai dar certo? Mas dá certo sim, porque é o seguinte, quando as feministas se apresentam, o conservadorismo se encolhe. Porque a gente chega chegando, né? E nós temos uma pauta política e com convicções, e convicção não se negocia, né? Então eu acho que é isso, eu estou adorando. Eu estou assim, perplexa com tantas informações e pensando, desde a primeira fala da Alda na abertura, o quanto nós temos o que fazer, porque nós, promotoras legais populares, que temos a responsabilidade, a missão de levar a informação para todas as mulheres. Vocês que estão aqui hoje, Alda e as outras nossas palestrantes, Lília, vocês não pensam que vocês vão ficar só aqui nesse seminário. Nós vamos incomodá-las muito, buscando informações estratégicas e outras coisas para encaminhamentos, porque nós vamos sentar com a Tênis e vamos pensar os nossos próximos passos. O que fazer daqui para frente, porque vieram muitas informações importantes. E aquilo que dizia, a gente trabalha fala do Brasil, as informações do Brasil, a gente viu que as mulheres do mundo todo também são torturadas, também sofrem violências. Não é muito diferente do Brasil. A nossa dificuldade enquanto Brasil é o acesso a todas, é a informação a todas. Então eu fico pensando, né, Denise e demais, Sandrinha, que nós temos muito trabalho daqui para frente. Eu estou tentando assim, montar um quebra-cabeça. O que a gente vai fazer primeiro para dar conta de tanta informação que a gente está recebendo e quanto trabalho nós temos para fazer para realmente empoderar, proteger essas mulheres, que a cada dia a gente fica sabendo mais e mais dessas violências, todo dia, e todas as formas de violência. Isso que eu queria dizer. Sim, sendo bem breve, eu penso que desde as questões que a Alda trouxe no dia de ontem, mas especialmente hoje também com a Liliana e a Júlia, a partir da contribuição da Vilma, acho que há uma questão houve nos últimos anos um certo constrangimento de boa parte das organizações de direitos humanos, incluindo feministas e algumas organizações do movimento negro também, em reclamar do governo brasileiro fora do Brasil, né? Havia uma certa complacência com a ideia de que sim, temos problemas, porém o governo está se esforçando, quase o discurso da diplomacia quando não quer responder as perguntas. Estamos fazendo esforços para resolver tal coisa, que foi um discurso, mas fundamentalmente uma prática assumida pelas organizações de não levar
ou de pensar muito antes de levar denúncias para fora do Brasil. E isso nos proporcionou um rombo de conhecimento e segmento do direito internacional, dos direitos humanos e dos casos internacionais. Acho que a ideia da Temis fazer essa conversa é também para avaliar isso, né? Como a gente se reposiciona. Obviamente a gente não sabia que a situação era essa, mas a gente antevia que havia um acúmulo de questões que o Estado brasileiro não dava conta e com as quais a gente não poderia mais continuar sem fazer alguma ação internacional mais explícita e hoje, com todas as reviravoltas, isso se torna ainda mais evidente. E aí eu queria, talvez, duas questões para perguntar para vocês. Uma, há uma ausência de conhecimento sobre o tema. Quando a Alda Fácil falou que era fã do direito internacional dos direitos humanos, eu também sou fã do direito internacional. A gente vê a importância que teve a existência da Conferência de Viena, do CIDO, da Convenção Interamericana, para mudar o marco normativo de muitos países. A Índia tem uma lei de violência doméstica quase igual ao Brasil, a Espanha tem, vários países da América Latina, se não quase todos têm. Todos têm. O Brasil foi o último. E isso não foi um movimento com propulsão nacional. Ele não pulou do país, ele pula, a propulsão dele é a propulsão internacional, a partir dos encontros das feministas nessas conferências, que propõem um texto comum que ele vai sendo adaptado e corrigido. Então, a minha primeira pergunta é como retomar um certo fluxo de conhecimento, informação, o que vocês veem de iniciativas nessa área. O CERRIL tem um curso latino-americano sobre gênero e litígio internacional. Alguém pode se inscrever em algum programa, em algum lugar. Como se reposicionar um campo inteiro que inclui não só fazer uma organização, fazer litígio, ela precisa saber fazer. As pessoas precisam saber fazer, né? Isso é uma primeira pergunta. E a segunda pergunta é como vocês veem a possibilidade de retomar, pelo menos, os dois casos que falamos aqui, Maria da Penha e Simone Diniz, porque as recomendações de ambos os casos não foram cumpridas pelo Estado brasileiro. Qual seria a estratégia próxima? Chamar audiências na comissão? Como puxar um fio da meada que já existe, que está aí pelo meio do caminho, para talvez retomar esse ciclo de trazer o país para, enfim, ver seus compromissos internacionais. O direito internacional dos direitos humanos, não só no plano do sistema interamericano, mas já, né, na nossa situação interna, a Temis, na década de 90, já iniciou a fazer isso em toda a sua... Quando tinha um programa de advocacia, utilizava sempre teve do judiciário resposta zero, nem reconhecimento, né, no tempo que ainda a motivação da sentença não era algo questionado, simplesmente não se falava nas nossas provocações a respeito disso. A gente tem avançado nessa ideia de trabalhar transversalmente gênero em pautas outras de direitos humanos do sistema. Aqui a Júris puxou um fórum sobre a questão penitenciária e a gente participou da elaboração, eu participei da comissão de redação de um caso internacional sobre o Presídio Central de Porto Alegre, em que nós trouxemos abordagem de gênero para a discussão, que ficaria só sobre o prédio caindo, a falta de verbas, a violência e todas as violações de direitos humanos dos homens presos, e a gente trouxe a questão das visitas, da visita íntima e toda essa perspectiva. Mas o que eu queria fazer, então, que eu não peço resposta, porque eu acho que é um tema muito grande para a gente discutir, mas que é uma angústia que a gente se deparou aqui durante um mês inteiro, quando começou todo o processo mais forte do impeachment, foi se nós temos um caso internacional ou não temos em relação ao que está acontecendo no Brasil. A gente ficou discutindo isso, não esgotaram as vias internas. Como assim que via interna teria que esgotar se o Estado de Direito, se a democracia brasileira está sendo violada? E nessa perspectiva, esse seria um caso que teria um recorte de gênero fortíssimo para a gente fazer, porque todas nós sabemos que também, né, a questão de termos a presidenta
no alvo é um problema que tem a ver com a relação de poder e as relações de gênero. Então, não é um tema que eu peço para responder agora, mas eu queria que a gente formasse algum tipo de grupo para fazer essa discussão e ver de que forma a gente pode acionar o sistema interamericano ou o sistema ONU, se o sistema interamericano no momento não está podendo nos responder, mas que a gente pudesse pensar e criar uma estratégia de pensar coletivamente isso. Porque uma das coisas que é óbvia, todos nós temos grandes queixas com relação aos direitos humanos do governo, né, petista, do governo de esquerda. E que isso nos atrapalhou, Denise trouxe uma outra parte da atrapalhação que nós tivemos, mas eu acho muito ruim que a gente não tenha uma organização mais efetiva entre os feministas sobre a questão Dilma, né? Eu acho horrível isso, acho que a gente tem que produzir mais teoricamente sobre isso, teria que fazer isso de uma maneira mais forte. Então, e a outra coisa que eu queria deixar sem resposta, mas lembrando, temos 2 defensoras públicas do Estado do Rio Grande do Sul aqui dentro, é que nós precisamos fazer os defensores públicos usar o direito internacional dos direitos humanos nas suas petições, em todas as suas petições. A associação pode nos ajudar a isso. Eu estou coordenando o Centro de Estudos da Defensoria Pública e eu gostaria de ser apoiada nisso. Tenho falado que a gente precisa trabalhar com os núcleos a respeito dessa questão. Uso del derecho internacional que tiene mucho que ver con el litigio interno, ¿no? O sea, uno mira el derecho internacional, pero mirar y apropiarse del derecho internacional no se agota en hacer un litigio internacional, en ir a litigar a un tribunal internacional. Hay mucho del litigio internacional que debe ser, muchas lecturas que el tribunal internacional hace en relación con el alcance de los derechos, que son útiles no solo por ese fallo en el que están a nivel internacional, sería mucho costo que solo fuera para eso, sino por la manera como vos podés apropiarte de eso para construir una defensa de derechos a nivel nacional. Y eso, claro, enfrenta la dificultad de tener ese conocimiento, digamos que cada vez es más grande y no llegas a leer todo y tenés que leerte. Además, no son amigables las sentencias de los tribunales internacionales, o sea, 350 hojas, nada, que te cagotas. No están en portugués, que es otro problema, ¿no? No sé, digamos, hay distintos esfuerzos por parte de sociedad civil para tornar eso accesible. En lo inmediato yo le estoy dejando acá 3 libros que son justamente compilaciones de fallos de tribunales internacionales vinculados con violencia de género, con derechos reproductivos y con discriminación e igualdad, ¿no? Tanto del sistema europeo, cuanto del sistema interamericano, cuanto del sistema africano. En aquellas partes de los fallos que dicen respecto de estos ejes, exclusivamente, o sea, como si fuera una compilación de estándares para que sean más fáciles y sin ningún comentario. Es un material que está pensado sobre todo para poderes judiciales que sospechan tanto cuando los comentaristas venimos de sociedad civil. Entonces, tenés algo que es medio neutro. Lo que te gusta y lindo, bien encuadernado, se te paras en la biblioteca. Todos esos libros están online en la página de SEGIL y ahora estamos preparando que va a salir en un par de meses una base de jurisprudencia online con toda la jurisprudencia interamericana, con un acceso un poco más fácil. Pero claro, eso te sirve para poder encontrar rápidamente un estándar de una interpretación internacional que te pueda servir para la defensa interna. Sobre los casos, sobre el litigio, lo que preguntaba Denise, en este momento SEGIL no tiene una capacitación sobre género y litigio, pero digamos, tomo el guante y vamos a pensarla. A mí me parece que hay cosas importantes en esto cuando se trabaja cuando se trabaja desde esta perspectiva feminista, que tiene que ver con esto de no sé, el proceso de mentoría, el proceso de personas, de mujeres que hayamos pasado por estas experiencias de hacer el esfuerzo de compartir esto con otras mujeres, y yo siempre confío más en esos procesos personales, que hay costos que son complejos y que uno tiene que encontrar una manera de saldar esto.
y creo que bueno, un poco la idea de estos espacios es esa también. Claro, hay un saber técnico también que requiere ser además actualizado y bueno, se puede pensar en alguna respuesta para eso. Para los temas de los casos de tanto María da Peña cuanto Simone Diniz y cómo se pueden retomar. Bueno, acá hay que hacer una lectura de costo-beneficio, creo yo, ¿no? Digamos, María da Peña ha estado en la pauta de la comisión, no hace tanto tuvo una audiencia donde cuando estaba en discusión la decisión sobre la constitucionalidad de algunas de las cuestiones, no me acuerdo ya bien. Se hicieron algunas audiencias de seguimiento, se aprovechó de ese paraguas de María da Peña para llevar a la comisión algunas discusiones que excedían un poco el caso, pero que se ubicaron en términos de seguimiento del caso. Creo que todavía está abierto, por esto que mencionaba ella, hay una serie de cuestiones vinculadas con sanciones a los que intervinieron en ese caso que todavía no se dieron, entonces eso sirve de excusa para mantenerlo abierto y creo que es bueno pensar en cómo se puede actualizar eso con agendas de ahora, digamos, ¿no? El de Simone Diniz es más complejo porque nunca estuvo en el foco de esto, no tiene seguimiento. Uno podría rescatar un seguimiento de eso, sería un momento interesante para hacerlo. Va a haber un caso que ahora llegó a la Corte que estamos preparando, que va a tener audiencias, inclusive que va a actualizar los temas de discriminación racial y violencia policial, que es un caso que se llama Favela Nova Brasilia, que es un caso de una intervención en una favela con violencia sexual por parte de la PM, a mujeres de la favela, con asesinatos, creo que hay alguna desaparición también, no estoy tan segura. Entonces me parece, ese caso va a tener audiencias este año y ese va a ser una oportunidad también para volver a levantar, una oportunidad en términos políticos para levantar el tema de discriminación racial, violencia policial, impunidad, ¿no? Me parece que ahí es interesante que las organizaciones y las personas que trabajan, y hay un tema también de género y discriminación racial, porque por las muchachas que han sido violadas, que eran niñas además, y me parece que ahí puede haber un espacio interesante para sumarse a sostener y construir con este caso el mismo proceso que se construyó con el caso de María da Peña, ¿no? Puede ser un espacio importante. Y creo que no me queda más nada excepto la última pregunta que no quería respuesta, pero que a mí me encantaría dar. Então eu quero, só não quis incomodar. No, yo creo que a mí me parece que hay dos cuestiones. Una que tiene que ver con la variable de género, que me parece súper importante. Es algo también en Argentina con la presidenta, también se dio mucho eso. No tuvimos golpe, pero digamos, aún estando ella en el ejercicio del poder, las críticas hacia su gestión estaban permeadas por miradas que no tenían nada que ver con una crítica a una gestión presidencial, sobre si era loca, si no era loca, si gastaba plata en carteras o no la gastaba, si se maquillaba mucho o poco. Sí, digamos, me parece muy interesante, me parece muy ambicioso, ¿no? En un contexto en el que uno puede discutir sobre la legalidad de un proceso de destitución. Sumar eso, me parece que no podría no estar, no sé hasta cuánto te va a dar, digamos, por el resto de la discusión. Sobre el proceso de destitución hay casos en el sistema interamericano ya, claro, que son casos de construcción difícil. Yo he trabajado en algunos y son difíciles. Es difícil encontrar el punto en el que vos podés construir la violación del derecho internacional en este tipo de procesos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una presentación hecha, hubo una presentación hecha en el caso de una medida cautelar, en el caso de un intendente, un jefe de gobierno de una ciudad de Bogotá. Yo digamos, fue una medida cautelar, pero sí he acompañado más de cerca la construcción de la denuncia del caso Lugo, donde hay una denuncia que está en trámite, digamos, ¿no? Claro,
hay que trabajar mucho, hay que mirar mucho y analizar mucho para ver por dónde construís la violación, ¿no? Para encontrar, pero es bueno el trabajo que uno hace. Y después, claro, hay un montón de variables políticas que en este caso van a obtener mayor relevancia, pero yo creo que esas peleas hay que darlas, ¿no? También, si uno encuentra, yo creo que ese es el tema, ¿no? También los temas de género. Hoy día los temas de género tienen como algunos instrumentos internacionales que te facilitan la entrada, lo que yo llamo, digamos, abrir la instancia internacional, o sea, cómo vos podés hacer para construir una serie de situaciones, desde la compañera que hablaba de las violencias en una relación de poliamor, me encantó el nombre, nunca lo había escuchado así, poliamor. Y la división de bienes entre una pareja lésbica, ¿no? Bueno, claro, dicho así, la primera versión es no, bueno, esto no puede ir a un tribunal internacional, pero lo que hay que hacer es construir, empezar a mirar, bueno, cuál es la legislación que se aplica, si esa legislación está o no en consonancia con el derecho internacional. Es importante que sepan que digamos que la relación entre el derecho interno y el derecho internacional no es solo de la letra de la ley, sino también de la práctica estatal, ¿no? O sea, no es solo que el texto legal tiene que estar en sintonía con el derecho internacional, sino que la práctica interna tiene que estar en sintonía con el derecho internacional. Entonces a veces uno mira solo el derecho y no mira la práctica. Claro, probar la práctica es mucho más difícil en un litigio, bueno, pero uno puede trabajar para construirla, digamos. Solo para terminar, cuando fue el caso de Peña, para construir la prueba sobre el patrón de respuesta, que era el punto que nosotras queríamos conseguir, digamos, probar que había un patrón de respuesta por parte del Estado frente a las denuncias de violencia, nos valimos de algunas investigaciones que se habían producido a nivel interno, pero también de un informe que había hecho la relatora, como recordaba Geralda, de violencia de la ONU, que había venido a visitar Brasil. Pero la agenda de la relatora estuvo permeada por la presión que la sociedad civil hizo sobre la agenda de la relatora, en realidad. Y eso fue lo que nos permitió a nosotros después pararnos sobre el informe de la relatora para poder construir algo que en términos probatorios tuviera efecto. Claro, cuando trabajás en la agenda de la relatora para incidir, para hacerle la oreja a la relatora diciéndole, mirá, no dejes de mirar esto, no dejes de mirar aquello, pedí que te lleven a tal lugar, pedí hablar con fulano, pedí hablar con sutano, uno en ese momento a lo mejor no está consciente del efecto que esto puede tener más adelante, pero es de la mayor relevancia. Es de la mayor relevancia, por eso es importante este trabajo cooperativo, porque yo no participé en la agenda, en la preparación de la agenda de la relatora, lo hicieron las organizaciones de aquí, pero a mí me sirvió el informe de la relatora como prueba para probar ese patrón de respuesta y derivar de eso la sanción de una ley, porque si yo no hubiera probado el patrón de respuesta, nada, hubieran dicho, uy, esto le pasó a María de Peña nada más, qué mala suerte que tuvo con los jueces que le tocaron. En cambio, el valor era decir, no, esto no le pasa solo a María da Peña, esto le pasa a la mayor parte de las mujeres que denuncian este tipo de cosas. Y por eso no alcanza con que la resbale solamente a María da Peña. Digamos, tenés que pensar en evitar que a todas las otras Marías da Peña no le siga pasando lo mismo. Por eso la sanción de la ley como una de las medidas de reparación, ¿no? Bueno, tengo un minuto, chao. Muito rapidamente, ponto que eu queria ter falado, sobre o qual eu queria ter falado e não consegui, os parâmetros interamericanos. Quando eu saí dessa minha experiência da assessoria internacional, eu fiz um estágio, fiquei 4 meses no CNJ, trabalhando lá no departamento que trabalha com monitoramento e fiscalização do sistema prisional. Justamente com essa ideia de levar o direito internacional para dentro do Poder Judiciário. Um pouco com a ideia de que os casos individuais, por mais que eles tenham uma abrangência, né, no momento das suas recomendações e decisão, eles são
pequenos passos frente a tudo que nós temos de desafios em termos de direitos humanos. Então eu comecei a pensar assim, não, mas então vamos fazer o caminho inverso. Nós já temos uma série de parâmetros nas recomendações, decisões, sentenças. Nós temos um acervo enorme interamericano. Só que nós ainda não conseguimos, aqui no Brasil, na nossa realidade, pegar esses parâmetros interamericanos e aplicar dentro das decisões judiciais, né? E aí passa, sim, pelo trabalho dos advogados, dos defensores, dos advogados públicos, de levarem isso adiante, provocarem o Poder Judiciário. Pensar em estratégia, tem que estar lá na petição, mas também tem que sair uma nota no jornal, tem que fazer uma audiência pública, tem que chamar um momento acadêmico com a universidade e colocar isso, olha, nós estamos levando para tal e tal juiz já essa demanda há tanto tempo e a pessoa fingir que não é, tem que ser dito, né? Então, assim, acho que nós temos que pensar nisso, em tudo que nós já temos, toda essa jurisprudência aqui, que é internacional e pode ser usada no nosso país, como é que a gente vai fazer para incorporar isso na nossa prática, no nosso dia a dia, porque essa orientação nós já temos, né, bem clara e em casos bem construídos. Então acho que falta a gente dar esse outro passo nessa direção. Sobre a Defensoria Pública que vocês falaram, né, que fazer esse trabalho justamente, né, na prática mesmo da Defensoria Pública, eu conheço uma experiência que é um convênio entre a Universidade Federal da Paraíba, que tem uma área de direitos humanos bem desenvolvida, né, mestrado, doutorado, enfim. Eles fazem um trabalho junto à Defensoria Pública lá da Paraíba, se eu não me engano é da União e a estadual. E eles já conseguiram colocar em uma série de matérias jurisprudência da corte, casos da comissão, em várias das suas petições. Aí fica uma coisa, dentro do modelo, já está incorporado Então, assim, quem sabe pensar numa parceria com a universidade também, né? Porque a universidade tem essa demanda. Eu estou com um grupo de alunos ali na URGS desde o ano passado, nós estamos tentando construir uma clínica de direitos humanos ali. Eles estão com essa demanda de estudar direitos humanos, de vivenciar direitos humanos, eles querem se aproximar dos movimentos, sabe? Então, assim, a gente tem que só fazer a ligação entre esses espaços, que é muito necessária, que inclusive a gente vai estar fomentando novas lideranças, pessoas que vão poder depois trabalhar, já ter essa prática, né? Então, eu acho isso importante. Sobre cursos, o Instituto Interamericano de Direitos Humanos tem um curso já há mais de 30 anos na Costa Rica. Não sei se alguém aqui já pôde ir lá fazer o curso. Ele vai ser esse ano, no final de agosto. Estão ali na Costa Rica. Estão abertas as inscrições, existe possibilidade de bolsa integral. Então, entre no site do Instituto Interamericano de Direitos Humanos. É um lugar que formou uma série de pessoas, assim, da já antiga militância de direitos humanos, assim, então é muito interessante, as pessoas têm muito contato lá com a militância de toda a América, de todo o continente, são ótimos os relatos de lá. E aqui no Brasil já estamos, eu acho que na 5ª edição esse ano do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos, junto com o Interamericano, fazendo um curso que vai ser esse ano em setembro, e é sempre em Fortaleza, no Ceará. Também é um curso assim, muito bom, né, que tem esse aporte também do Instituto Interamericano, e ele tem um perfil um pouquinho diferente, ele está mais voltado para os operadores do direito, mas eu acho que ainda assim vale a pena. Dizer que o Instituto Interamericano está se abrindo para fazer projetos aqui no Brasil, então a gente pode continuar conversando sobre isso, com a TEMES, com outras organizações. Eu estou me colocando aqui como representante do Instituto Interamericano. A ideia é justamente aproveitar que esse momento, bem como a Denise falou, né, nós tivemos um momento em que parecia que o Estado brasileiro, não que desse conta, viu? Eu nunca pensei isso. O Estado brasileiro nunca deu conta das violações, mas parte da militância achou que estava, né, tudo bem, ou que por causa da conjuntura tinha que amaciar um pouco, enfim. Então, assim, isso
né, nos gerou, nos trouxe inclusive até aqui, né? E nós vamos ter que pensar muito sobre isso, refletir muito sobre isso. Mas o Instituto Interamericano está justamente pensando nesse momento aqui no Brasil e pensando como vai poder atuar mais, estreitar mais os laços, porque realmente nunca houve um trabalho assim, né, de base feito aqui no Brasil do Instituto. Vilma, só rapidamente, Vilma, né? Sim. Vilma, eu acompanhei um pouco de Rio dos Macacos, porque eu me refugiei em função de um chefe misógino que eu tive na SDH, que foi uma experiência terrível. Eu tive que me refugiar 8 meses na Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Saí da assessoria e fui para a ouvidoria. Fiquei no gabinete, mas ainda assim saí. Programa de proteção às vítimas? Mais ou menos isso, Provita. Aí, nesse período, eu acompanhei. O Bruno Renato era o ouvidor e a Deise era assessora ali, trabalhava junto. As dificuldades eram enormes. De muitas formas a gente pode conversar, inclusive, sobre isso. Seria até terapêutico para mim conversar sobre isso. Mas, assim, o que eu queria dizer é que o relacionamento com o Ministério da Defesa sempre foi muito tenso. E eu só queria deixar a notícia de que no último dia do governo, agora, 2 semanas atrás, finalmente saíram os decretos das convenções interamericana e internacional sobre desaparecimento forçado. Isso não foi à toa, isso estava sendo trancado pelo Ministério da Defesa por parte do gabinete, da presidência, enfim, existia ali uma dificuldade enorme de avanço. E no último dia aconteceu. Então, assim, eu acho que também agora a gente consegue ver toda a conjuntura, toda a complexidade que era e heterogeneidade desse Estado brasileiro e como é que isso foi nos últimos anos. Todos os acordos e negociações e dificuldades que houve, entende? Que eu acho que só agora a gente consegue compreender. Eu não estou dizendo isso para dizer que tudo bem, não é nesse sentido, é só assim, como uma pessoa que trabalhou lá e que todo dia morria um pouquinho, entendeu? Porque não conseguia fazer o mínimo que achava que tinha que ser feito. Eu posso dizer assim, agora eu entendo o quão grande era a resistência. Agora que dá para entender, depois que a Dilma saiu do governo. Então, é só deixar esse relato para a gente pensar inclusive nisso, quanto o Estado é multifacetado, heterogêneo, e que a gente tem que fazer isso mesmo, tem que se fortalecer enquanto sociedade civil e não perder esse distanciamento crítico, que eu acho que foi isso um pouco que a gente fez, né, que vem ao encontro do que a Denise disse, que nos fez muitas vezes não tomar as posições que a gente deveria ter tomado e não ter continuado em certas direções que a gente deveria ter continuado. Então acho que serve como um grande alerta para a gente pensar para o futuro qual vai ser a posição da sociedade civil. E estou à disposição, estou em Porto Alegre, estou à disposição do que vocês precisarem para fazer o trabalho que eu puder contribuir. Obrigada. Oi? Eu imagino. Ela adora quando alguém encomenda, ela fica feliz. Alguém quer. Realizada.
Ela já